Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Amém? Glórias damos ao Senhor por estarmos aqui na casa deste nosso Deus maravilhoso. E como é bom poder cultuar ao Senhor junto contigo, meu querido irmão, você que está aqui na casa do Senhor nessa noite, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, que o amor do Senhor alcance a sua vida, alcance a sua casa, você que está na internet também cultuando conosco, que onde você estiver, você também possa ser ministrado pelo poder, o amor e o cuidado do Senhor Jesus. Amém? Louvamos ao Senhor pela vida de cada um dos queridos irmãos. Pastor Arleudo, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, satisfação tê-lo conosco aqui nessa noite, pastor querido e amado, louvado seja o Senhor. Se houver algum outro pastor aí, através desse cumprimento, eu cumprimento aos demais pastores que se fazem presentes também nessa noite, em nome de Jesus. Igreja, Deus já falou o seu coração nessa noite? Amém? Porque já falou o meu coração. E eu sei que Ele quer continuar falando aos nossos corações nessa noite, amém? Você acredita e crê nisso? Você crê que o Senhor pode falar ainda mais ao seu coração nessa noite? Amém? Essa noite é a noite que Deus separou para que nós pudéssemos estar trazendo o tema da igreja para o ano 2026. Você vai falar o seguinte: pastor, mas nós estamos já em março, o ano já começou, já tem tempo, e o senhor ainda está nesse negócio de tema para 2026? Sim, nós não trouxemos ainda para a igreja. Já, afinal de contas, também o ano começou agora há pouco, né? Tem uns 2, 3 domingos no máximo aí, que o ano começou, como diz o brasileiro, começa após um feriado aí, que eles dizem que o ano começa no Brasil. Mas bem, estamos aqui para fazer esse lançamento, trazer esse tema para a igreja, algo que Deus ministrou ao nosso coração. Já há algum tempo, Deus trouxe esse tema ao nosso coração e queremos compartilhar nessa noite com a igreja. Nós, pela manhã, estivemos aqui trazendo uma palavra pastoral para a igreja, também de direcionamento, nesse dia da visão 2026, que nós estamos realizando no dia de hoje. Quem esteve aqui pela manhã? Foi bênção? Amém? Glória a Deus. Para onde estamos indo? Foi a palavra que o Senhor nos trouxe em direcionamento da igreja. E nessa noite, quem já sabe o que o pastor vai falar aqui nessa noite? Quem já sabe? Quem já tem noção do tema nessa noite? Já levantaram mais a mão. Alguém viu algo diferente ali no estacionamento da igreja? Hein? Vocês viram o outdoor da igreja, novo? Hein? Não viram, não? Não? Depois vocês saírem, vocês passam lá e vê. Quem viu aqui? Levanta a mão. O que está escrito lá? Ah, sim. Projeta para nós aí, por favor. O nosso, olha lá, ó. Esse é o nosso outdoor que está ali. Esse é o tema de 2026. Celebre a consolidação. Será que dá para fazermos igual na campanha de missões? Vamos falar juntos? Vamos lá? Celebre a consolidação. Pode ficar melhor, não é assim que os promotores de missões fazem? Vamos lá juntos? Celebre a consolidação. A nossa divisa se encontra em Neemias capítulo 8, versículo 18. Vamos ler todos juntos? Dia após dia, desde o primeiro até o último dia, Esdras leu no livro da lei de Deus. Celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo a regra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por nessa noite estarmos aqui, para juntos como igreja, entendermos aquilo que o Senhor tem para nós, nesse ano 2026, para que nós possamos estar alinhados, tão somente ao trono da graça do Senhor, para fazer cumprir, assim como nós entoamos nessa noite, o Teu querer, e que a Tua presença se manifeste em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Celebre a consolidação. A grande ideia da proposta aqui é mostrar que Deus consolida o seu povo por meio da exposição contínua da sua palavra, produzindo maturidade, obediência e alegria.
E o que o Senhor quer esperar de nós, o que o Senhor espera de nós, é que nós sejamos uma igreja firmada na palavra, madura na fé e organizada espiritualmente. Nós vamos detalhar sobre isso ao longo da nossa mensagem. Este é um ano em que Deus moveu o nosso coração, já há algum tempo, dizendo que esse seria o ano da consolidação. Nós estamos nesse ano fechando um ciclo. A vida ela é feita de ciclos, e desde quando nós chegamos aqui em 2023, Deus nos direcionou e tem nos direcionado a caminhar em fases, em caminhar em ciclos, e no nosso direcionamento, aquilo que Deus trouxe ao nosso coração, esse ano nós estamos fechando um ciclo de consolidação. Aquilo que nós iniciamos e trabalhamos esse ano será o fechamento desse ciclo, e nós já estamos tomando posse pela fé, e por isso nós já estamos celebrando a consolidação. Neemias foi e está sendo a nossa inspiração para este tempo, desde o início. Se os irmãos lembrarem, lá em outubro de 2023, nós trouxemos uma série de mensagens em Neemias para poder orientar, direcionar a igreja, para poder mostrar aquilo que Deus estava trabalhando para nós. Se os irmãos observarem, no ano de 2024, nós trabalhamos 52 dias de oração. Quem lembra disso? Você está relembrando de tudo isso que nós já vivemos até aqui? Amém? Quando eu digo para os irmãos que nada é por acaso, que às vezes a gente tem um pensamento que vai tendo uma linha, que depois no tempo o Senhor vai trazendo esclarecimento para os irmãos vão entendendo. Aqui eu estou fazendo essa digressão aqui para os irmãos entenderem. Em 2024, 52 dias orando ao Senhor, para que nós pudéssemos estar assim, fechando as brechas do muro. E agora o Senhor traz para nós esse fechamento, o fechamento desse ciclo. E fechamentos de ciclo precisam ser comemorados. Não é verdade? Fechamento de ciclo precisa ser comemorado. Chega o final do ano, o que a gente faz nas empresas, na igreja, na cela? Vamos comer, porque está fechando o ano, está terminando a cela, festa na firma e tudo mais. Formatura, vamos fazer uma festa de formatura, e assim por diante. A mulher fica grávida, vamos comer porque ficou grávida. Não é assim? Ganha o bebê, vão comer para comemorar porque o bebê nasceu, né? Aqui não tem muita cultura não, mas lá no interior tem um tal de uma sopa. A mulher ganhou neném, tadinha das galinhas caipira, vai ter sopa de galinha caipira. Quando o Bernardo nasceu, foram umas 10 galinhas para lá. É assim que acontece. E vão embora, comemorar. Completou, era um ano, agora sim, porque um ano fica muito distante, né? Completou um mês, agora é mês-versário, primeiro mês-versário, segundo mês-versário, come bolo todo mês, até completar um ano, e assim vai embora. Fechamentos de ciclos são assim, comemorados, celebrados. Bom, se bem que tem um fechamento de ciclo que geralmente eu não vejo muita comemoração, que é o da morte. Esse daí, geralmente, a gente não vê comemoração nele, apesar de que, para o servo do Senhor, também deveria ser comemorado, porque ele partiu para viver e desfrutar das promessas que Deus deu para ele. Então também, para o servo do Senhor, é motivo de celebração. Fechamentos de ciclos precisam ser celebrados. Portanto, Deus quer nos levar a celebrar, ao longo deste ano, a reconstrução que Deus fez nesses últimos anos, na primeira igreja batista em Laranjeiras, amém? Porque foi exatamente isso que essa igreja viveu no pós-pandemia. Ela teve que se reconstruir, ela teve que recomeçar, ela teve que se ressignificar ao longo desses anos. E louvado seja o Senhor, que Deus nos permitiu reconstruir. E agora, Deus ele nos chama a consolidar. Afinal, reconstruir foi necessário, consolidar agora é essencial. E para entender o que Deus quer nos ensinar, e nós precisamos compreender o contexto histórico de Neemias capítulo 8, onde está a nossa divisa, porque a divisa ela não está apenas por estar, ela não está ali um versículo solto, apenas para dizer que nós temos um versículo de base, não, existe um propósito. Neemias 8 é o alvo da nossa mensagem nessa noite, vamos caminhar por ele.
Só que Neemias 8, ele está dentro de um contexto, que você precisa entender o contexto histórico de Neemias 8. Porque Neemias 8, nós vamos observar exatamente um momento em que há uma união de duas fases muito importantes para o povo de Israel. Bom, você sabe muito bem que o povo de Israel recebeu ali a profecia de Jeremias, que ele estaria indo para o cativeiro, passaria 70 anos no cativeiro babilônico, e assim Deus cumpriu a sua palavra. Foi um cativeiro muito terrível. Nabucodonosor leva os utensílios do templo, aquela coisa toda acontece, muito triste para o povo estar ali. Só que por intermédio de Isaías, o profeta Isaías, Deus fala que ele levantaria um rei, o rei Ciro, que ele seria aquele usado por Deus para trazer o povo de volta para a sua nação, e assim acontece. Nós vemos agora a Babilônia, que era a grande potência mundial da época, sucumbir, e a Pérsia agora, ela domina, a Pérsia agora passa a ser a grande potência mundial. Então Ciro, aquele que havia sido profetizado por Isaías, que seria usado por Deus para poder trazer a libertação e a restauração do povo, libertando eles novamente, ele faz um decreto, e ele decreta que o povo deveria voltar, e eles levariam ali os utensílios do templo, e reconstruiriam o seu templo. Em Esdras capítulo 1, versículo 1 a 4, você pode observar e vai ler que lá está escrito isso. Então Deus começa a estar levando o povo de volta, e essa volta do povo vai se dar em 3 fases. Primeira fase, Zorobabel, é aquele que Deus usa para reconstruir o templo. Primeira leva, muitos homens trabalham cerca de 80 anos para poder fazer essa reconstrução. Nesse tempo, profetiza Ageu, Zacarias, a reconstrução desse templo, a glória dessa segunda casa seria maior do que a da primeira, e ali está trabalhando. Depois vem a segunda leva, a segunda fase, onde Esdras é enviado para poder ensinar o povo. Tem um templo, o templo está ali, precisa de alguém para poder ensinar, instruir a palavra. Esdras é enviado para que ele possa ser aquele que vai ensinar, instruir o povo na palavra. Porém, o povo estava corrompido moralmente, o trabalho de Esdras fica totalmente prejudicado. 13 anos após Esdras ter ido para poder ensinar o povo, chega um camarada lá, um tal de Anani, conversa ali com Neemias. Neemias pergunta como que está a situação lá do povo dele, e ele fala: olha, Zorobabel já foi para lá, já reconstruiu o templo. Neemias, olha, Esdras foi para lá, tentando ensinar, só que tem o seguinte: os muros estão derrubados, as portas estão caídas, e ainda tem coisa a fazer lá. Então agora Deus usa Neemias, vai lá, existe coisa a fazer. Então Esdras vai para poder ensinar, Neemias vem para poder fazer a estrutura, reconstruir os muros, colocar as portas no lugar. Agora nós estamos em Neemias capítulo 8, o templo já está construído, os muros estão levantados, e nós estamos agora vendo a segunda fase com a terceira fase se unindo, ou seja, o ensino que foi prejudicado ali por causa da moralidade, ainda faltava reconstrução. Nós temos agora Esdras representando a estrutura que agora está consolidada, os inimigos não mais vão entrar, o povo vai ter tranquilidade agora para poder ser ensinados e cumprir aquilo que a lei do Senhor diz. Aqui nós vemos claramente uma estrutura que está de prontidão para servir a missão. Muros levantados, muros feitos, muros prontos. A lei agora pode ser ensinada com tranquilidade, para que o povo possa viver os propósitos de Deus na lei do Senhor. Amém? Estão entendendo? Estão entendendo aquilo que Deus está trazendo para nós aqui nessa noite? Amém? É aqui que nós nos encontramos, em Neemias capítulo 8. E nós vamos visualizar isso. E nós vamos entender em Neemias 8 que toda consolidação, ela só será real, verdadeira e permanente se ela só for feita na palavra do Senhor. Por isso, celebre a consolidação, tendo fome da palavra de Deus. Neemias 8, está com a sua Bíblia aberta aí? Se você não tiver, abra aí, para que nós possamos acompanhar a leitura do texto bíblico. Neemias 8, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte, Neemias 8:1, então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba,
que trouxeram o livro da lei de Moisés, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Celebre a consolidação, tendo fome da palavra de Deus. Se você observou a leitura desse texto, desse primeiro versículo, você vai observar que nós vemos aqui um povo que se reúne na praça. E interessante observar que não foi Neemias que mandou reunir o povo na praça. Neemias não mandou, depois que os muros estavam ali constituídos, reunir o povo na praça. Você não observa aqui que foi Esdras, o escriba, que falou assim: olha, já que o templo está pronto, os muros estão prontos, vamos lá agora reunir porque eu quero ensinar a palavra de Deus para você. Não foi ele que também fez. Você observa também que não foi nenhum outro emissário que foi lá e falou assim: olha, vamos lá nos reunir na praça e pedir alguém para ensinar a palavra. Não, mas foi sim o próprio povo que pediu para que a palavra de Deus fosse lida e explicava. Sabe por que isso se deu? Porque nós temos aqui um povo que estava sedento, um povo que estava com fome da palavra de Deus. Então aquele povo se reúne ali, e agora fala assim: olha, nós temos tranquilidade agora para aprender os estatutos, os mandamentos do Senhor, nós queremos compreender aquilo que Deus tem para a nossa vida, e isso só se deu porque eles estavam com fome da palavra de Deus. E um povo que tem fome da palavra de Deus, é um povo que experimenta a transformação que somente Deus pode produzir. Um povo que experimenta, ou seja, um povo que tem fome da palavra de Deus, é um povo que experimenta a transformação que somente Deus pode produzir. Eu lembro que eu estava aqui pela segunda vez junto com os irmãos, no final de semana do dia 24, 25 e 26 de março de 2023. E naquele dia, no dia 26 de março de 2023, quando nós terminamos o culto aqui à noite, eu fui chamado pela Comissão de Sucessão Pastoral para o andar de baixo, aqui no subsolo, onde nós nos reunimos em uma sala. Ali naquele momento ali, tivemos várias conversas, e dentre essas conversas, uma marcou muito o meu coração. Porque caminhando para o final daquela conversa, nós tivemos um momento onde eu pude fazer uma pergunta para a comissão, e a comissão pôde fazer uma pergunta para mim. Eles fizeram primeiramente para mim, eu respondi, e depois eu fiz uma pergunta para a comissão, direcionada através do relator da mesa, irmão João Pedro Quirino, e eu falei assim: se vocês pudessem avaliar o pastor e dizer acerca do pastor que esteve aqui, o que vocês diriam que a igreja falou desse pastor? Tanto o relator, quanto pelo menos duas pessoas da comissão, falaram algo que muito marcou meu coração, dizendo o seguinte: pastor, de tudo aquilo que nós ouvimos da igreja, o que nos marcou foi que o pastor prega a Bíblia, o pastor prega a palavra. E aquilo gravou muito meu coração, e foi uma das confirmações de Deus para a minha vida. Porque, irmãos, se eu estiver nesse púlpito aqui, e não tiver que pregar a palavra, ou se tiver um povo que não queira ouvir a palavra de Deus, nós estamos fora do caminho do Senhor, estamos fora dos propósitos do Senhor. Se tivesse um povo aqui com comichões nos ouvidos e querendo trazer para si talvez mestres que iriam falar segundo aquilo que queriam o seu coração, conforme o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, talvez hoje nós não estaríamos aqui. Mas foi por causa que nós percebemos pelo mover do Espírito que aqui tinha um povo sedento e com fome de continuar ouvindo a palavra de Deus. E nós também desejosos de pregar e anunciar tão somente neste lugar a palavra de Deus, é que Deus nos permitiu estar aqui e estamos caminhando juntos para a glória do Senhor Jesus. Que continuamos a ter fome e sede da palavra de Deus diariamente, igreja, para podermos experimentar o poder de sua palavra que se opera e manifesta em nós. Amém? Celebre a consolidação tendo fome da palavra de Deus, mas celebre a consolidação também diante da exposição das Escrituras. Versículo 2 ao versículo 8, nós continuaremos a ler o texto sagrado que nos diz o seguinte: e assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender.
e a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé, sob um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim. E estavam em pé junto com ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Queleta, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo, leram no livro da lei de Deus, esclarecendo o que lia e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Amém? Celebre a consolidação diante da exposição das Escrituras. Agora, a pedido do povo, o livro da lei é lido. Você pode se colocar de pé, por favor? Pois bem, o texto bíblico mostra algumas coisas interessantes para nós. O livro da lei é lido em voz alta na praça, desde o alvorecer até o meio-dia, diz o versículo 3. Então tá bom, ficar só mais uma meia horinha, uma horinha aqui com vocês aqui em pé, não tem problema vocês escutando a palavra de Deus. Hein? 6 horas, aproximadamente, a palavra de Deus foi lida e o povo de pé. Pode se sentar, não vou fazer isso com os irmãos não, fiquem tranquilos. Irmãos, alguns elementos desse trecho bíblico me saltam aos olhos. Olha só o que é um povo ter fome da palavra de Deus. É um povo que deseja com que as escrituras sejam expostas. O texto diz que ele abre o livro da lei, o povo se põe de pé e ele lê o livro da lei do alvorecer até ao meio-dia. Irmãos, o povo estava com fome, o povo estava com sede da palavra de Deus, e o texto nos mostra que eles estavam de pé, mas eles estavam, versículo 3, está com a sua Bíblia aberta aí ainda, amém? Final do versículo 3, e todo o povo estava o quê? Estava o quê? Atento ao livro da lei, a leitura do livro da lei, 6 horas aproximadamente, irmãos. Eles não estavam no WhatsApp, eles não estavam no Instagram, eles não estavam no Facebook, eles não estavam no TikTok, eles estavam atentos ao livro da lei. Eles não estavam observando o irmão do lado que estava talvez ali perturbando, não, eles estavam atentos ao livro da lei, atentos à palavra de Deus. 6 horas aproximadamente, irmãos. Observe o que é um povo ter fome e sede de Deus. O povo estava em reverência à palavra de Deus. Versículos 5 e versículo 7 diz que essa, desde um lugar mais alto, abriu um livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Versículo 7, e o povo permanecia em pé no seu lugar. E o povo permanecia em pé em seu lugar. Reverência à palavra de Deus. O povo em que a palavra estava lendo, o povo não estava disperso, o povo estava atento.
O texto não fala que o povo estava saindo para tomar água, estava saindo para ir no banheiro, estava saindo para fazer outra... Nada disso. E eu aqui não estou dizendo, eu não sou desses que não sou, irmãos. Mas preste atenção quando o povo está com fome e sede da palavra de Deus. Presta atenção o que acontece. A palavra de Deus se torna primazia e ela chama tanta atenção que você esquece as outras coisas. As outras coisas se tornam secundárias. Logicamente, sabemos que existe um momento de passar mal e outras coisas, sabemos tudo disso, irmãos, e é natural e é compreendido. Mas o povo estava atento, em reverência à palavra de Deus. E o texto nos diz no versículo 8, que a palavra era lida, explicada e aplicada. Versículo 8, desse modo, leram no livro da lei de Deus, esclarecendo o que lia, explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. E Neemias 8, versículo 8, para nós, é a regra de ouro da exposição bíblica. Porque a Bíblia não foi apenas lida, ela foi explicada e depois aplicada. Ler, explicar e aplicar. Quando observamos atentamente essas atitudes desse povo, conseguimos compreender que elas são as mesmas atitudes que nós precisamos desenvolver para ainda hoje estarmos nos posicionando no centro da vontade de Deus. Pois se nós não estivermos, irmãos, atentos para observar os mandamentos do Senhor, que estão contidos unicamente na Bíblia Sagrada, jamais conseguiremos caminhar dentro dos seus propósitos para a sua igreja. Por isso Deus nos convida nesse tempo a celebrarmos, por pertencermos a uma comunidade de fé que ama e zela por uma fiel exposição das Sagradas Escrituras. Amém? Celebre a consolidação diante da exposição das Escrituras. Celebre a consolidação com o coração quebrantado e alegre. Versículo 9 ao versículo 10, nós vamos observar isso agora, porque o texto mostra para nós, a partir do versículo 9, então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava, enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: acalmai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não havia preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhe haviam sido explicadas. Amém? É bom quando a gente lê o texto sagrado e vai se atentando aos detalhes do texto sagrado. Um povo que se quebranta e chora copiosamente ao ouvir a palavra de Deus. E a pergunta que Deus faz para o meu coração é: qual foi a última vez que você se quebrantou e chorou por ouvir a palavra de Deus? Qual foi a última vez que a palavra de Deus se deu atenção de tal forma que ela tocou o profundo do seu ser, a ponto de levar a quebrantar e chorar e derramar lágrimas sinceras diante do Senhor? É o que o povo estava vivendo, um quebrantamento tão grande, pela fome que eles estavam da palavra de Deus, e agora a palavra sendo exposta, explicada, aplicada, e eles começaram ali a chorar, porque havia algo que eles não estavam fazendo, havia algo que eles tinham deixado de fazer, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, e por isso eles não estavam fazendo, agora eles estavam quebrantados diante do Senhor, clamando ali diante de Deus, porque eles estavam não em conformidade com a palavra que estava sendo lida, e agora copiosamente eles estão chorando. Interessante que levanta ali a continuidade da explicação e fala: olha, não fica triste não, porque existe aqui algo além do que isso. Hoje é dia de celebração, a palavra está sendo lida, ela não vai terminar por aqui, existe algo.
Olha, esse dia é consagrado ao Senhor, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. É aqui que se conta esse versículo, você tanto gosta de recitar ele. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, tal. Em que contexto isso se encontra? É nesse contexto que ele se encontra. Talvez você já citou esse versículo tantas vezes, não sabia onde ele nem se encontrava na Bíblia Sagrada. É aqui que ele se encontra, é aqui que ele está. É dentro desse contexto que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele é recitado diante de um povo que estava chorando, que estava quebrantado, porque estava ouvindo as Sagradas Escrituras, e elas estavam dizendo que eles não estavam praticando algo, que eles tinham deixado de praticar algo, e que eles precisavam praticar aquilo. E agora, como toda boa festa de crente, vai terminar em comida, não é mesmo? Vão lá preparar, vão comer, porque se tem celebração, tem que ter o comes e bebes, não tem que ter, irmãos? Tem que ter o comes e bebes, não pode deixar de ter. Então o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo que não havia preparado nada para si, para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que haviam sido explicadas. Se tem celebração, tem que ter comida no final, irmãos, não tem jeito, tem que celebrar, tem que comemorar, o povo faz isso. A exposição das Sagradas Escrituras, ela sempre levará a esses dois movimentos que nós vemos do versículo 9 ao versículo 12, quebrantamento, porque há o confrontamento com o pecado, e quando o pecado é confrontado, nós visualizamos o quão distante ele nos leva a estar da presença de Deus, e há o segundo movimento que é a alegria, por compreender que a mesma palavra que confronta o pecado, é aquela que mostra o caminho do perdão, e da plena restauração no Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus primeiro nos confronta, para depois nos restaurar, e a mesma palavra que revela o pecado, também aponta a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Momentos de quebrantamento e alegria sempre farão parte de uma igreja que prima e zela pela palavra de Deus, amém? Celebre a consolidação, sendo obedientes à palavra do Senhor. Versículo 13 ao versículo 17. No segundo dia do mês, os chefes de família de todo o povo e os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés que os israelitas morassem em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saí às montanhas e trazei ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazer tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e todos fizeram tendas para si nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a comunidade que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam mais feito isso. Por isso, a alegria deles foi muito grande. Aleluia, glória a Deus. Bom, vamos entender então, agora o que nós vamos ver aqui é um movimento em obediência à palavra de Deus, porque um povo que estava no cativeiro, esse povo, ele ficou sem a palavra de Deus, esse povo é retornado, o templo é reconstruído, nós temos ali o escriba que vai para poder ensinar a lei, o muro vem restaurado, e agora a palavra de Deus está sendo lida, o povo convoca para que a palavra de Deus possa ser explicada, o povo se junta, o Esdras lê a lei, explica a lei, e quando ele está lendo a lei ali para o povo ouve falar que ali existia uma festa, que Deus havia dado como mandamento para que o povo pudesse estar celebrando, só que essa festa não estava sendo celebrada, e é a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, a festa das tendas. Essa festa havia sido deixada de ser celebrada desde os dias de Josué, o texto bíblico narra para nós. Então quando eles ouvem aquilo dali, e eles observam que eles estavam em desobediência ao mandamento do Senhor,
eles agora se quebrantam, eles choram, eles agora ficam tristes. E a pergunta que Deus faz para o meu e o seu coração é: como que você fica quando você ouve a palavra de Deus, ela mostra para você que você está indo em contrário ao direcionamento dessa palavra, você está em desobediência àquilo que Deus mandou fazer, qual é a sua reação? Será que você continua andando da mesma forma? Continua caminhando da mesma maneira? Bom, o desejo de Deus é que nós possamos fazer como o seu povo aqui. Quando eles ouviram, eles se quebrantaram, mas não ficaram apenas no quebrantamento, houve atitude, e agora eles passaram a obedecer a palavra de Deus, eles foram celebrar, então saíram buscando ramos, folhas. Vamos agora, estamos com tempo, a cidade está aqui, o muro está restaurado, então vamos festejar nessa cidade, vamos para tendas e cabanas da cidade. Imagine agora, irmãos, imagine aquela cidade agora, dessa forma, os muros restaurados, e agora as cabanas sendo estendidas, cada família, fazendo aquela festa, buscando os ramos, montando as suas tendas, as suas cabanas, para obedecer e celebrar ao Senhor, aquilo que eles haviam deixado de celebrar. Agora eles podiam se fazer, eles estavam ali, estavam protegidos, Deus estava guardando, eles poderiam obedecer plenamente ali agora. E o que nós vemos aqui é um movimento de obediência à palavra, e esse movimento de obediência à palavra de Deus, ele é e sempre será capitaneado por alguém ou por um grupo específico. Versículo 2 de Neemias 8, diz assim: e assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos que podiam entender. Está compreendendo o texto bíblico aí? Amém? No primeiro dia, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante quem? Todo o povo. Todo mundo estava ali reunido. E aí, aconteceu o que aconteceu, leu a lei, o povo se quebrantou, chorou, observou o que eles estavam fazendo, mas a palavra de Deus falou para eles: não vos entristeçais, a alegria do Senhor é a vossa força, é dia de celebrar, é dia de festejar, não fiquem tristes hoje. Ok. Versículo 13, diz o seguinte: no segundo dia do mês, ou seja, no outro dia, os chefes de família de todo o povo, e os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Acharam na lei que o Senhor havia ordenado, por intermédio de Moisés, que os israelitas morassem em tendas durante a festa do 7º mês. Ou seja, no outro dia, os líderes ali de famílias, os líderes, os sacerdotes, chamou Esdras e falou assim: olha, por favor, Esdras, pega lá a lei lá. Ontem você leu a lei diante do povo, a gente quer entender os detalhes aqui. Existem algumas coisas ali que a gente precisa observar. Lê de novo para a gente aí. E aí ele pega e lê. E eles observam ali naquela leitura que essa festa não estava sendo celebrada. Então, através desses aqui foram lá, o que aconteceu? Versículo 15: por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: sair montanhas, trazer ramos de oliveiras. Ou seja, os líderes do povo foram aqueles que foram responsáveis por levar o povo a obedecer a palavra de Deus. E a partir de então, eles voltaram a celebrar a festa das cabanas. As festas das cabanas lembram o cuidado e a provisão de Deus para com o seu povo durante o tempo que eles peregrinaram pelo deserto. Esse é o significado dessa festa. E eles haviam deixado de celebrar a festa que mostrava Deus cuidando deles no período em que eles estavam atravessando o deserto. Igreja, isso nos mostra que uma liderança fundamentada no conhecimento bíblico é imprescindível para levar o povo de Deus a obedecê-la. É imprescindível. Imprescindível. Infelizmente, um estudo da Abapress revelou que 51% dos púlpitos das igrejas evangélicas do Brasil, dos líderes, dos pastores que estão nos púlpitos das igrejas evangélicas do Brasil, nunca leram a Bíblia toda pelo menos uma vez
na sua vida. 51%. Isso significa que mais da metade das igrejas do nosso país, os líderes que estão à frente delas, igrejas evangélicas, nunca leram a Bíblia toda pelo menos uma vez na vida. Isso é assustador, irmãos. Isso precisa trazer para nós temor e tremor diante daquilo que o Senhor espera de nós. Eu confesso que este é um dos meus maiores desejos para com essa igreja. Ver uma igreja obediente à palavra de Deus, ao direcionamento que a palavra de Deus dá, uma igreja que tem sede e fome da palavra de Deus. Mas confesso também que é onde se encontra o meu maior temor e tremor, pois isso só acontecerá se eu, como pastor, estiver firmado e pautado diariamente e fielmente nas Sagradas Escrituras. Isso é muito sério, irmãos. E que Deus nos leve a viver esse movimento de obediência à sua palavra, aqui na Bíblia, em nome de Jesus. Celebre a consolidação, fechando aqui, prevalecendo em perseverar. Versículo 18, agora a gente chega no versículo da divisa, que é a nossa base para o ano de 2026. Vamos ler todos juntos? Vamos ler? E Esdras, vamos ler todos juntos? Qual vai ser projetado aí para nós? Tem como projetar ali o versículo? Neemias 8, 18? Tem como? Neemias 8, 18. Senão a gente vai ler aqui mesmo. Conseguiu? Amém? Vamos ler todos juntos então? E Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último, e eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o que estava escrito. Aquele povo era batista, irmãos. Era batista. Irmãos, eles terminaram com o quê? Com a assembleia. Eles eram batistas, irmãos. Eles eram batistas, e eu mostro na Bíblia. E quem gosta de assembleia? É os batistas. É nós que gostamos de assembleia. Pensa no povo que gosta da assembleia. É batista. Você pode mostrar aí na Bíblia aí, para o seu colega depois. Guarda esse versículo aí para eles, tá? Mas, irmãos, celebre a consolidação, prevalecendo e perseverar. Nós observamos aqui que não basta apenas começar bem, tem que terminar bem. Alguém disse certa vez que nós batistas somos bons de iniciativa, mas ruins de acabativa. Hein? Alguém disse isso certa vez, eu li isso certa vez sobre isso. Os batistas são bons de iniciativa, mas ruins de acabativa. Começam muita coisa, fazem muita coisa, mas são difíceis de terminar. É difícil concluir uma coisa, ou quando termina mal. Geralmente é assim. Nesse livro ele falava sobre isso. E o texto nos mostra Esdras lendo o livro da lei de Deus todos os dias, do primeiro ao último. Eles prevaleceram em perseverar. E a atitude desse povo nos mostra muito a atitude da igreja primitiva. De Atos, capítulo 2, versículo 42, quando nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na palavra. Atos 5, 42, e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Esses ensinamentos nos levam e nos reportam também para a igreja primitiva, que continuou perseverante na palavra do Senhor. Igreja, minha oração é para que o Senhor nos ajude a prevalecer e perseverar, e peço muito ao Senhor que me ajude a concluir bem o ministério que Ele me confiou neste lugar. Louva o Senhor todos os dias, porque temos vivido dias incríveis, temos vivido dias maravilhosos, muito melhores do que eu poderia imaginar quando aqui cheguei em 2023. Deus tem nos surpreendido grandemente, dia após dia, mas a minha oração é que Ele me permita concluir o ministério de forma salutar neste lugar, que Ele me permita concluir bem o ministério aqui neste lugar. Essa é a minha oração, que como igreja possamos lutar, mesmo em frente a tantos desafios do mundo presente, a prevalecer e perseverar na palavra, e isso só será possível com o auxílio do Espírito Santo do Senhor. Portanto, celebre a consolidação, tendo fome da palavra de Deus,
mediante a exposição das Escrituras, com um coração quebrantado e alegre, sendo obedientes à palavra e prevalecendo em perseverar. Quero finalizar com a palavra pastoral, trazendo para a igreja, fechando essa mensagem, aquilo que o Senhor tem para nós, nesse ano de 2026. Ao olharmos para o novo ano eclesiástico, que o Senhor nos concede, somos lembrados de que Deus não apenas inicia obras, Ele também as consolida. Após a reconstrução dos muros de Jerusalém, o povo de Deus reuniu-se para ouvir a palavra. Dia após dia, eles permaneceram diante das Escrituras, permitindo que Deus restaurasse seu coração, fortalecesse sua fé e firmasse sua caminhada. É nesse contexto que encontramos a divisa que nos guiará, ou que guiará a nossa igreja em 2026. Dia após dia, leu no livro da lei de Deus, Neemias 8:18. A reconstrução dos muros foi importante, assim como aqui em nossa igreja. Porém, a consolidação foi essencial, assim como também é essencial para nós. Deus deseja fazer o mesmo entre nós. Em 2026, nosso chamado como igreja será celebrar a consolidação, consolidar nossa fé na palavra, consolidar pessoas no discipulado, consolidar relacionamentos na comunhão, consolidar nossa caminhada na perseverança. Queremos ver uma igreja cada vez mais madura, firme na verdade e profundamente comprometida com o Senhor. Mais do que números, buscamos vidas firmadas em Cristo. Mais do que momentos espirituais, buscamos uma caminhada constante com Deus. Que este seja um ano em que veremos pessoas sendo fortalecidas, discipuladas e estabelecidas na fé. Que cada culto, cada célula e cada ministério se tornem instrumentos de Deus para consolidar vidas no Evangelho. Que em 2026, Deus não nos permita apenas crescer, mas nos permita permanecer firmes, e que este ano seja lembrado como o ano em que Deus consolidou a nossa fé, a nossa comunhão e o nosso compromisso com a sua palavra. Que o Senhor nos conduza nesse propósito, para a glória devida do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, aqui estamos nós, diante da tua palavra, que assim como no tempo de Esdras e Neemias, ela foi lida, explicada e aplicada. E pedimos a Deus que o direcionamento que o Senhor traz para nós pela tua palavra, que nós possamos, em 2026, celebrar a consolidação nessa igreja. E que a consolidação seja tão somente firmada e alicerçada na palavra do Senhor, a rocha verdadeira, Cristo Jesus, aquele que nos guia, aquele que nos conduz e aquele que é o nosso sumo pastor. Pai, que nós não venhamos desviar o nosso olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos continuar avantes, firmes, em cumprir todos os propósitos que o Senhor tem para nós como igreja neste lugar. Esse é o nosso desejo, Pai, esse é o nosso pedido. Então nos ajude para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém e amém.